Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este é Jacó, um guerreiro que possui em seu passado pesados traumas que ele vive dia após dia, lutando para vencer. As lembranças dramáticas que o atormentam fizeram com que ele, em diversas fases da sua vida, questionasse o seu valor. Mas agora ele tem um novo objetivo em sua vida: encontrar um lendário guerreiro chamado Galém, pois somente com a ajuda dele a paz do reino poderá ser restaurada. Agora, como protetores do jovem imperador, eles partirão em uma longa jornada, onde terão que enfrentar poderosos exércitos inimigos para que o jovem imperador possa assumir o trono, que é seu por direito. Uma aventura épica de tirar o fôlego. Imagina um lugar frio, mas não um frio qualquer. Um frio de congelar os ossos. O vento corta como lâminas, e tudo ao redor parece morto, coberto de neve e gelo. Agora coloca no meio desse cenário um grupo de soldados romanos, cansados, famintos e desesperados. Eles estão ali há semanas, presos em uma guerra que parece não ter fim. O problema? Os inimigos não só são muitos, como também conhecem o terreno melhor do que ninguém. E o pior, os reforços romanos não chegam. Os comandantes sabem que se ninguém fizer nada, eles vão ser massacrados. A única esperança é mandar uma mensagem urgente para pedir ajuda. Mas quem teria coragem de atravessar quilômetros de montanhas perigosas, cheias de inimigos espreitando a cada sombra? Quem teria força para sobreviver ao frio e chegar vivo ao outro lado? É aí que entra Noreno, o protagonista. Ele não é um soldado qualquer. É ágil, inteligente e, acima de tudo, conhece bem aqueles territórios porque tem sangue misto, romano e local. Mas mesmo ele sabe que essa missão é quase suicida. Ainda assim, ele não tem escolha. Se ele não for, todos os seus companheiros podem morrer. Dentro da fortaleza romana, um homem de expressão dura e olhar sério observa o caos. General Corbulo, interpretado por Nicolas Cage. Ele sabe que está encurralado, mas também sabe que não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ele chama Noreno, não é para perguntar se ele aceita a missão. Ele simplesmente dá a ordem. Você vai entregar essa mensagem, sem desculpas. Noreno sente um nó no estômago. Ele olha ao redor e vê os outros soldados, rostos cansados, mãos tremendo de frio, olhos cheios de medo. Se ele recusar, quem mais vai? Ele engole seco, pega o pergaminho lacrado e se prepara para sair. Antes de partir, recebe conselhos de soldados mais velhos. Evite as montanhas altas. Os bárbaros estão por lá. Caminhe de noite, descanse de dia. Nunca confie no silêncio. Se está quieto demais, pode ter inimigos por perto. Ele só acena com a cabeça e parte. A primeira noite. Assim que sai do acampamento, o vento gelado corta sua pele como agulhas. Cada passo na neve é pesado, e suas botas afundam no chão congelado. Ele olha para trás e vê as fogueiras do acampamento ficando cada vez menores. Agora ele está sozinho. A primeira parte da jornada parece tranquila. Silêncio total. Só o som do vento e de sua respiração. Mas ele sabe que isso não dura. Em guerras, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Depois de algumas horas caminhando, ele encontra pegadas na neve, grandes, frescas. Ele não está sozinho. Instintivamente, ele se abaixa, coloca a mão no cabo da espada e fica imóvel, ouvindo. Nada, mas, ao dar mais 2 passos, um assovio rasga o ar. Ele se joga para o lado instintivamente e uma flecha crava no chão onde ele estava 1 segundo antes. Bárbaros! Ele começa a correr. Não pode lutar, está sozinho. Mas os inimigos vêm atrás. Eles sabem que ele é romano e sabem que ele está indo para algum lugar importante. Noreno corre entre as árvores, pula sobre rochas e se esconde atrás de um tronco caído. Segura a respiração. O coração está disparado. Ouve passos pesados. Um dos bárbaros está bem perto, segurando um machado. Ele olha ao redor, procurando. Noreno sabe que se for visto, está acabado. Lentamente, ele enterra as mãos na neve e se arrasta para trás, bem devagar. O bárbaro fareja o ar como um lobo. Ele sabe que alguém está por perto. De repente, um barulho ao longe. Um corvo grasnando. O bárbaro se distrai por 1 segundo. É a chance.
Noreno se levanta e dispara pela floresta antes que o inimigo perceba. Ele corre, sem olhar para trás. Precisa achar um abrigo antes que a noite piore. Mas uma coisa é certa: essa jornada está apenas começando. Noreno correu o máximo que pôde depois de escapar dos bárbaros. Seus pulmões queimavam, e o frio cortava seu rosto como lâminas. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria encontrar um lugar seguro para se esconder. O problema? Não existia um lugar seguro. Ele seguiu para as montanhas. A neve ficava mais funda a cada passo, e o vento uivava como um monstro faminto. Mas ele não podia parar. Os inimigos estavam por toda parte, e se eles o pegassem, acabaria morto ou pior. Torturado até contar tudo sobre os planos dos romanos. Noreno encontrou uma caverna pequena entre as rochas. Ele entrou, tentando controlar sua respiração. Seu corpo tremia de frio, mas não podia acender fogo. A luz chamaria a atenção. Ele se encolheu num canto e fechou os olhos por um instante. Mas o descanso durou pouco. Um barulho. Passos na neve, bem perto. Noreno segurou o cabo da faca e ficou imóvel. De repente, uma sombra bloqueou a entrada da caverna. Ele prendeu a respiração. A silhueta de um guerreiro inimigo apareceu contra a luz da lua. O homem olhou ao redor, farejou o ar como um lobo, mas não entrou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se afastou. Noreno soltou o ar devagar. Escapou por pouco. Na manhã seguinte, ele continuou a caminhada. Suas pernas estavam pesadas, e a fome começava a apertar. Ele precisava chegar ao seu destino antes que seu corpo desistisse. Ele atravessou um rio congelado, tentando não fazer barulho, mas o gelo rangeu debaixo de seus pés. Cada passo era um risco. A qualquer momento, poderia cair e ser levado pela correnteza gelada. No meio da travessia, algo brilhou ao longe. Noreno se abaixou rápido. Lá estavam eles, um grupo de bárbaros patrulhando a área. Ele ficou imóvel, tentando se misturar à paisagem. Se eles o vissem ali, estaria acabado. Os guerreiros passaram perto, conversando em uma língua que ele não entendia. Depois de alguns minutos que pareceram horas, seguiram adiante. Noreno esperou mais um pouco antes de continuar. Ele sabia que não tinha muito tempo. A fome apertava, o cansaço aumentava e a jornada estava longe de acabar. No final da tarde, enquanto caminhava por um vale estreito, Noreno ouviu algo estranho. Ele fingiu que não percebeu e seguiu andando, mas sua mão já estava no cabo da espada. Quando os passos aceleraram, ele girou rápido e sacou a lâmina. O inimigo também puxou a arma. Um bárbaro enorme, coberto de peles, olhos selvagens e uma faca gigante. Sem tempo para pensar, Noreno atacou primeiro. Ele desferiu um golpe, mas o bárbaro desviou e contra-atacou. A lâmina passou raspando pelo rosto de Noreno. Ele cambaleou para trás, respirando pesado. O inimigo sorriu. Ele achava que venceria fácil, mas Noreno era mais rápido. Quando o bárbaro atacou de novo, Noreno se abaixou e enfiou a faca no lado do inimigo. O homem grunhiu, mas ainda estava de pé. Ele tentou pegar Noreno pelo pescoço, mas o soldado romano girou e, com um movimento rápido, cortou sua garganta. O bárbaro caiu sem vida. Noreno ficou parado por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia forte. Ele nunca quis ser um assassino, mas essa era a realidade da guerra. Era matar ou morrer. Sem perder mais tempo, ele pegou uma bolsa do inimigo e encontrou um pouco de comida. Era nojenta, mas melhor do que nada. Ele seguiu em frente. O céu começou a escurecer. Noreno sentiu o cheiro no ar. Neve pesada estava vindo. Ele precisava encontrar abrigo antes que fosse soterrado. Ele encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou rápido, trancou a porta e se jogou no chão. Seu corpo inteiro doía, mas pelo menos por uma noite estava seguro. Ele pegou um pedaço de pão velho da bolsa do inimigo e comeu devagar. Não era muito, mas pelo menos dava força para continuar. Lá fora, o vento uivava como uma fera. A tempestade estava chegando, e Noreno sabia que o pior ainda estava por vir. Noreno acordou com um som estranho. Lá fora, a tempestade de neve ainda rugia, mas havia algo mais... passos, muitos passos. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da cabana. Um grupo de bárbaros estava passando, olhos atentos, lanças em punho. Eles estavam caçando alguém. Ele. O coração de Noreno disparou.
Ele sabia que, se ficasse ali por mais tempo, seria encontrado. Mas como sair sem ser visto? Foi então que viu uma saída. A parte de trás da cabana dava para uma encosta coberta de neve. Se ele conseguisse deslizar por ali sem fazer barulho, poderia escapar antes que os inimigos percebessem. Ele respirou fundo e se esgueirou até a saída. Quando pisou na neve, ela rangeu debaixo dos pés. Ele congelou no lugar. Um dos bárbaros parou e virou a cabeça, ouvindo. Noreno não pensou duas vezes. Se jogou pela encosta e deslizou ladeira abaixo. A neve o engoliu, e ele desceu rapidamente, quase sem controle. Galhos cortavam seu rosto, e pedras batiam contra seu corpo, mas ele não parou. Os gritos dos bárbaros ficaram para trás. Quando finalmente alcançou o chão, ele se levantou cambaleando e correu sem olhar para trás. Noreno sabia que estava perto. Ele tinha que atravessar apenas mais um vale antes de chegar ao posto romano e entregar a mensagem. Mas esse último trecho era o mais perigoso. Um campo aberto, sem árvores, sem proteção. Ele se abaixou atrás de uma rocha e observou. O problema era maior do que ele esperava. Havia sentinelas inimigas patrulhando a área. Eles estavam vigiando exatamente o caminho que ele precisava seguir. Este é Jacó, um guerreiro que possui em seu passado pesados traumas, que ele vive, dia após dia, lutando para vencer. As lembranças dramáticas que o atormentam fizeram com que ele, em diversas fases da sua vida, questionasse o seu valor. Mas agora ele tem um novo objetivo em sua vida: encontrar um lendário guerreiro chamado Galém, pois somente com a ajuda dele a paz do reino poderá ser restaurada. Agora, como protetores do jovem imperador, eles partirão em uma longa jornada, onde terão que enfrentar poderosos exércitos inimigos para que o jovem imperador possa assumir o trono, que é seu por direito. Uma aventura épica de tirar o fôlego. Imagina um lugar frio, mas não um frio qualquer. Um frio de congelar os ossos. O vento corta como lâminas, e tudo ao redor parece morto, coberto de neve e gelo. Agora coloca no meio desse cenário um grupo de soldados romanos, cansados, famintos e desesperados. Eles estão ali há semanas, presos em uma guerra que parece não ter fim. O problema? Os inimigos não só são muitos, como também conhecem o terreno melhor do que ninguém. E o pior, os reforços romanos não chegam. Os comandantes sabem que se ninguém fizer nada, eles vão ser massacrados. A única esperança é mandar uma mensagem urgente para pedir ajuda. Mas quem teria coragem de atravessar quilômetros de montanhas perigosas, cheias de inimigos espreitando a cada sombra? Quem teria força para sobreviver ao frio e chegar vivo ao outro lado? É aí que entra Noreno, o protagonista. Ele não é um soldado qualquer. É ágil, inteligente e, acima de tudo, conhece bem aqueles territórios porque tem sangue misto, romano e local. Mas mesmo ele sabe que essa missão é quase suicida. Ainda assim, ele não tem escolha. Se ele não for, todos os seus companheiros podem morrer. Dentro da fortaleza romana, um homem de expressão dura e olhar sério observa o caos. General Corbulo, interpretado por Nicolas Cage. Ele sabe que está encurralado, mas também sabe que não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ele chama Noreno, não é para perguntar se ele aceita a missão. Ele simplesmente dá a ordem. Você vai entregar essa mensagem, sem desculpas. Noreno sente um nó no estômago. Ele olha ao redor e vê os outros soldados, rostos cansados, mãos tremendo de frio, olhos cheios de medo. Se ele recusar, quem mais vai? Ele engole seco, pega o pergaminho lacrado e se prepara para sair. Antes de partir, recebe conselhos de soldados mais velhos. Evite as montanhas altas, os bárbaros estão por lá. Caminhe de noite, descanse de dia. Nunca confie no silêncio. Se está quieto demais, pode ter inimigos por perto. Ele só acena com a cabeça e parte. A primeira noite. Assim que sai do acampamento, o vento gelado corta sua pele como agulhas. Cada passo na neve é pesado, e suas botas afundam no chão congelado. Ele olha para trás e vê as fogueiras do acampamento ficando cada vez menores. Agora ele está sozinho. A primeira parte da jornada parece tranquila. Silêncio total. Só o som do vento e de sua respiração. Mas ele sabe que isso não dura. Em guerras, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Depois de algumas horas caminhando, ele encontra pegadas na neve, grandes, frescas. Ele não está sozinho. Instintivamente,
Ele se abaixa, coloca a mão no cabo da espada e fica imóvel, ouvindo. Nada, mas, ao dar mais 2 passos, um assovio rasga o ar. Ele se joga para o lado instintivamente e uma flecha crava no chão onde ele estava 1 segundo antes. Bárbaros! Ele começa a correr. Não pode lutar, está sozinho. Mas os inimigos vêm atrás. Eles sabem que ele é romano e sabem que ele está indo para algum lugar importante. Noreno corre entre as árvores, pula sobre rochas e se esconde atrás de um tronco caído. Segura a respiração. O coração está disparado. Ouve passos pesados. Um dos bárbaros está bem perto, segurando um machado. Ele olha ao redor, procurando. Noreno sabe que, se for visto, está acabado. Lentamente, ele enterra as mãos na neve e se arrasta para trás, bem devagar. O bárbaro fareja o ar como um lobo. Ele sabe que alguém está por perto. De repente, um barulho ao longe. Um corvo grasnando. O bárbaro se distrai por 1 segundo. É a chance. Noreno se levanta e dispara pela floresta antes que o inimigo perceba. Ele corre, sem olhar para trás. Precisa achar um abrigo antes que a noite piore. Mas uma coisa é certa. Essa jornada está apenas começando. Noreno correu o máximo que pôde depois de escapar dos bárbaros. Seus pulmões queimavam, e o frio cortava seu rosto como lâminas. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria encontrar um lugar seguro para se esconder. O problema? Não existia um lugar seguro. Ele seguiu para as montanhas. A neve ficava mais funda a cada passo, e o vento uivava como um monstro faminto. Mas ele não podia parar. Os inimigos estavam por toda parte, e se eles o pegassem, acabaria morto ou pior. Torturado até contar tudo sobre os planos dos romanos. Noreno encontrou uma caverna pequena entre as rochas. Ele entrou, tentando controlar sua respiração. Seu corpo tremia de frio, mas não podia acender fogo. A luz chamaria a atenção. Ele se encolheu num canto e fechou os olhos por um instante. Mas o descanso durou pouco. Um barulho. Passos na neve, bem perto. Noreno segurou o cabo da faca e ficou imóvel. De repente, uma sombra bloqueou a entrada da caverna. Ele prendeu a respiração. A silhueta de um guerreiro inimigo apareceu contra a luz da lua. O homem olhou ao redor, farejou o ar como um lobo, mas não entrou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se afastou. Noreno soltou o ar devagar. Escapou por pouco. Na manhã seguinte, ele continuou a caminhada. Suas pernas estavam pesadas, e a fome começava a apertar. Ele precisava chegar ao seu destino antes que seu corpo desistisse. Ele atravessou um rio congelado, tentando não fazer barulho, mas o gelo rangeu debaixo de seus pés. Cada passo era um risco. A qualquer momento, poderia cair e ser levado pela correnteza gelada. No meio da travessia, algo brilhou ao longe. Noreno se abaixou rápido. Lá estavam eles, um grupo de bárbaros patrulhando a área. Ele ficou imóvel, tentando se misturar à paisagem. Se eles o vissem ali, estaria acabado. Os guerreiros passaram perto, conversando em uma língua que ele não entendia. Depois de alguns minutos que pareceram horas, seguiram adiante. Noreno esperou mais um pouco antes de continuar. Ele sabia que não tinha muito tempo. A fome apertava, o cansaço aumentava e a jornada estava longe de acabar. No final da tarde, enquanto caminhava por um vale estreito, Noreno ouviu algo estranho. Ele fingiu que não percebeu e seguiu andando, mas sua mão já estava no cabo da espada. Quando os passos aceleraram, ele girou rápido e sacou a lâmina. O inimigo também puxou a arma. Um bárbaro enorme, coberto de peles, olhos selvagens e uma faca gigante. Sem tempo para pensar, Noreno atacou primeiro. Ele desferiu um golpe, mas o bárbaro desviou e contra-atacou. A lâmina passou raspando pelo rosto de Noreno. Ele cambaleou para trás, respirando pesado. O inimigo sorriu. Ele achava que venceria fácil, mas Noreno era mais rápido. Quando o bárbaro atacou de novo, Noreno se abaixou e enfiou a faca no lado do inimigo. O homem grunhiu, mas ainda estava de pé. Ele tentou pegar Noreno pelo pescoço, mas o soldado romano girou e, com um movimento rápido, cortou sua garganta. O bárbaro caiu sem vida. Noreno ficou parado por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia forte. Ele nunca quis ser um assassino, mas essa era a realidade da guerra. Era matar ou morrer. Sem perder mais tempo, ele pegou uma bolsa do inimigo e encontrou um pouco de comida. Era nojenta, mas melhor do que nada.
Ele seguiu em frente. O céu começou a escurecer. Noreno sentiu o cheiro no ar. Neve pesada estava vindo. Ele precisava encontrar abrigo antes que fosse soterrado. Ele encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou rápido, trancou a porta e se jogou no chão. Seu corpo inteiro doía, mas pelo menos, por uma noite, estava seguro. Ele pegou um pedaço de pão velho da bolsa do inimigo e comeu devagar. Não era muito, mas pelo menos dava força para continuar. Lá fora, o vento uivava como uma fera. A tempestade estava chegando, e Noreno sabia que o pior ainda estava por vir. Noreno acordou com um som estranho. Lá fora, a tempestade de neve ainda rugia, mas havia algo mais... passos, muitos passos. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da cabana. Um grupo de bárbaros estava passando, olhos atentos, lanças em punho. Eles estavam caçando alguém. Ele. O coração de Noreno disparou. Ele sabia que, se ficasse ali por mais tempo, seria encontrado. Mas como sair sem ser visto? Foi então que viu uma saída. A parte de trás da cabana dava para uma encosta coberta de neve. Se ele conseguisse deslizar por ali sem fazer barulho, poderia escapar antes que os inimigos percebessem. Ele respirou fundo e se esgueirou até a saída. Quando pisou na neve, ela rangeu debaixo dos pés. Ele congelou no lugar. Um dos bárbaros parou e virou a cabeça, ouvindo. Noreno não pensou duas vezes. Se jogou pela encosta e deslizou ladeira abaixo. A neve o engoliu, e ele desceu rapidamente, quase sem controle. Galhos cortavam seu rosto, e pedras batiam contra seu corpo, mas ele não parou. Os gritos dos bárbaros ficaram para trás. Quando finalmente alcançou o chão, ele se levantou cambaleando e correu sem olhar para trás. Noreno sabia que estava perto. Ele tinha que atravessar apenas mais um vale antes de chegar ao posto romano e entregar a mensagem. Mas esse último trecho era o mais perigoso. Um campo aberto, sem árvores, sem proteção. Ele se abaixou atrás de uma rocha e observou. O problema era maior do que ele esperava. Havia sentinelas inimigas patrulhando a área. Eles estavam vigiando exatamente o caminho que ele precisava seguir. Este é Jacó, um guerreiro que possui em seu passado pesados traumas, que ele vive, dia após dia, lutando para vencer. As lembranças dramáticas que o atormentam fizeram com que ele, em diversas fases da sua vida, questionasse o seu valor. Mas agora ele tem um novo objetivo em sua vida: encontrar um lendário guerreiro chamado Galém, pois somente com a ajuda dele a paz do reino poderá ser restaurada. Agora, como protetores do jovem imperador, eles partirão em uma longa jornada, onde terão que enfrentar poderosos exércitos inimigos para que o jovem imperador possa assumir o trono, que é seu por direito. Uma aventura épica de tirar o fôlego. Imagina um lugar frio, mas não um frio qualquer. Um frio de congelar os ossos. O vento corta como lâminas, e tudo ao redor parece morto, coberto de neve e gelo. Agora coloca no meio desse cenário um grupo de soldados romanos, cansados, famintos e desesperados. Eles estão ali há semanas, presos em uma guerra que parece não ter fim. O problema? Os inimigos não só são muitos, como também conhecem o terreno melhor do que ninguém. E o pior, os reforços romanos não chegam. Os comandantes sabem que se ninguém fizer nada, eles vão ser massacrados. A única esperança é mandar uma mensagem urgente para pedir ajuda. Mas quem teria coragem de atravessar quilômetros de montanhas perigosas, cheias de inimigos espreitando a cada sombra? Quem teria força para sobreviver ao frio e chegar vivo ao outro lado? É aí que entra Noreno, o protagonista. Ele não é um soldado qualquer. É ágil, inteligente e, acima de tudo, conhece bem aqueles territórios porque tem sangue misto, romano e local. Mas mesmo ele sabe que essa missão é quase suicida. Ainda assim, ele não tem escolha. Se ele não for, todos os seus companheiros podem morrer. Dentro da fortaleza romana, um homem de expressão dura e olhar sério observa o caos. General Corbulo, interpretado por Nicolas Cage. Ele sabe que está encurralado, mas também sabe que não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ele chama Noreno, não é para perguntar se ele aceita a missão. Ele simplesmente dá a ordem. Você vai entregar essa mensagem, sem desculpas. Noreno sente um nó no estômago. Ele olha ao redor e vê os outros soldados, rostos cansados, mãos tremendo de frio, olhos cheios de medo. Se ele recusar,
Quem mais vai? Ele engole seco, pega o pergaminho lacrado e se prepara para sair. Antes de partir, recebe conselhos de soldados mais velhos. Evite as montanhas altas. Os bárbaros estão por lá. Caminhe de noite, descanse de dia. Nunca confie no silêncio. Se está quieto demais, pode ter inimigos por perto. Ele só acena com a cabeça e parte. A primeira noite. Assim que sai do acampamento, o vento gelado corta sua pele como agulhas. Cada passo na neve é pesado, e suas botas afundam no chão congelado. Ele olha para trás e vê as fogueiras do acampamento ficando cada vez menores. Agora ele está sozinho. A primeira parte da jornada parece tranquila. Silêncio total, só o som do vento e de sua respiração. Mas ele sabe que isso não dura. Em guerras, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Depois de algumas horas caminhando, ele encontra pegadas na neve, grandes, frescas. Ele não está sozinho. Instintivamente, ele se abaixa, coloca a mão no cabo da espada e fica imóvel, ouvindo. Nada, mas, ao dar mais 2 passos, um assovio rasga o ar. Ele se joga para o lado instintivamente e uma flecha crava no chão onde ele estava 1 segundo antes. Bárbaros! Ele começa a correr. Não pode lutar, está sozinho. Mas os inimigos vêm atrás. Eles sabem que ele é romano e sabem que ele está indo para algum lugar importante. Noreno corre entre as árvores, pula sobre rochas e se esconde atrás de um tronco caído. Segura a respiração. O coração está disparado. Ouve passos pesados. Um dos bárbaros está bem perto, segurando um machado. Ele olha ao redor, procurando. Noreno sabe que, se for visto, está acabado. Lentamente, ele enterra as mãos na neve e se arrasta para trás, bem devagar. O bárbaro fareja o ar como um lobo. Ele sabe que alguém está por perto. De repente, um barulho ao longe. Um corvo grasnando. O bárbaro se distrai por 1 segundo. É a chance. Noreno se levanta e dispara pela floresta antes que o inimigo perceba. Ele corre, sem olhar para trás. Precisa achar um abrigo antes que a noite piore. Mas uma coisa é certa. Essa jornada está apenas começando. Noreno correu o máximo que pôde depois de escapar dos bárbaros. Seus pulmões queimavam, e o frio cortava seu rosto como lâminas. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria encontrar um lugar seguro para se esconder. O problema? Não existia um lugar seguro. Ele seguiu para as montanhas. A neve ficava mais funda a cada passo, e o vento uivava como um monstro faminto. Mas ele não podia parar. Os inimigos estavam por toda parte, e se eles o pegassem, acabaria morto ou pior. Torturado até contar tudo sobre os planos dos romanos. Noreno encontrou uma caverna pequena entre as rochas. Ele entrou, tentando controlar sua respiração. Seu corpo tremia de frio, mas não podia acender fogo. A luz chamaria a atenção. Ele se encolheu num canto e fechou os olhos por um instante. Mas o descanso durou pouco. Um barulho. Passos na neve, bem perto. Noreno segurou o cabo da faca e ficou imóvel. De repente, uma sombra bloqueou a entrada da caverna. Ele prendeu a respiração. A silhueta de um guerreiro inimigo apareceu contra a luz da lua. O homem olhou ao redor, farejou o ar como um lobo, mas não entrou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se afastou. Noreno soltou o ar devagar. Escapou por pouco. Na manhã seguinte, ele continuou a caminhada. Suas pernas estavam pesadas, e a fome começava a apertar. Ele precisava chegar ao seu destino antes que seu corpo desistisse. Ele atravessou um rio congelado, tentando não fazer barulho, mas o gelo rangeu debaixo de seus pés. Cada passo era um risco. A qualquer momento, poderia cair e ser levado pela correnteza gelada. No meio da travessia, algo brilhou ao longe. Noreno se abaixou rápido. Lá estavam eles, um grupo de bárbaros patrulhando a área. Ele ficou imóvel, tentando se misturar à paisagem. Se eles o vissem ali, estaria acabado. Os guerreiros passaram perto, conversando em uma língua que ele não entendia. Depois de alguns minutos que pareceram horas, seguiram adiante. Noreno esperou mais um pouco antes de continuar. Ele sabia que não tinha muito tempo. A fome apertava, o cansaço aumentava e a jornada estava longe de acabar. No final da tarde, enquanto caminhava por um vale estreito, Noreno ouviu algo estranho. Ele fingiu que não percebeu e seguiu andando, mas sua mão já estava no cabo da espada. Quando os passos aceleraram,
Ele girou rápido e sacou a lâmina. O inimigo também puxou a arma. Um bárbaro enorme, coberto de peles, olhos selvagens e uma faca gigante. Sem tempo para pensar, Noreno atacou primeiro. Ele desferiu um golpe, mas o bárbaro desviou e contra-atacou. A lâmina passou raspando pelo rosto de Noreno. Ele cambaleou para trás, respirando pesado. O inimigo sorriu. Ele achava que venceria fácil, mas Noreno era mais rápido. Quando o bárbaro atacou de novo, Noreno se abaixou e enfiou a faca no lado do inimigo. O homem grunhiu, mas ainda estava de pé. Ele tentou pegar Noreno pelo pescoço, mas o soldado romano girou e, com um movimento rápido, cortou sua garganta. O bárbaro caiu sem vida. Noreno ficou parado por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia forte. Ele nunca quis ser um assassino, mas essa era a realidade da guerra. Era matar ou morrer. Sem perder mais tempo, ele pegou uma bolsa do inimigo e encontrou um pouco de comida. Era nojenta, mas melhor do que nada. Ele seguiu em frente. O céu começou a escurecer. Noreno sentiu o cheiro no ar. Neve pesada estava vindo. Ele precisava encontrar abrigo antes que fosse soterrado. Ele encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou rápido, trancou a porta e se jogou no chão. Seu corpo inteiro doía, mas pelo menos por uma noite estava seguro. Ele pegou um pedaço de pão velho da bolsa do inimigo e comeu devagar. Não era muito, mas pelo menos dava força para continuar. Lá fora, o vento uivava como uma fera. A tempestade estava chegando, e Noreno sabia que o pior ainda estava por vir. Noreno acordou com um som estranho. Lá fora, a tempestade de neve ainda rugia, mas havia algo mais... passos, muitos passos. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da cabana. Um grupo de bárbaros estava passando, olhos atentos, lanças em punho. Eles estavam caçando alguém. Ele. O coração de Noreno disparou. Ele sabia que se ficasse ali por mais tempo, seria encontrado. Mas como sair sem ser visto? Foi então que viu uma saída. A parte de trás da cabana dava para uma encosta coberta de neve. Se ele conseguisse deslizar por ali sem fazer barulho, poderia escapar antes que os inimigos percebessem. Ele respirou fundo e se esgueirou até a saída. Quando pisou na neve, ela rangeu debaixo dos pés. Ele congelou no lugar. Um dos bárbaros parou e virou a cabeça, ouvindo. Noreno não pensou duas vezes. Se jogou pela encosta e deslizou ladeira abaixo. A neve o engoliu, e ele desceu rapidamente, quase sem controle. Galhos cortavam seu rosto, e pedras batiam contra seu corpo, mas ele não parou. Os gritos dos bárbaros ficaram para trás. Quando finalmente alcançou o chão, ele se levantou cambaleando e correu sem olhar para trás. Noreno sabia que estava perto. Ele tinha que atravessar apenas mais um vale antes de chegar ao posto romano e entregar a mensagem. Mas esse último trecho era o mais perigoso. Um campo aberto, sem árvores, sem proteção. Ele se abaixou atrás de uma rocha e observou. O problema era maior do que ele esperava. Havia sentinelas inimigas patrulhando a área. Eles estavam vigiando exatamente o caminho que ele precisava seguir. Este é Jacó, um guerreiro que possui em seu passado pesados traumas, que ele vive, dia após dia, lutando para vencer. As lembranças dramáticas que o atormentam fizeram com que ele, em diversas fases da sua vida, questionasse o seu valor. Mas agora ele tem um novo objetivo em sua vida: encontrar um lendário guerreiro chamado Galém, pois somente com a ajuda dele a paz do reino poderá ser restaurada. Agora, como protetores do jovem imperador, eles partirão em uma longa jornada, onde terão que enfrentar poderosos exércitos inimigos para que o jovem imperador possa assumir o trono, que é seu por direito. Uma aventura épica de tirar o fôlego. Imagina um lugar frio, mas não um frio qualquer, um frio de congelar os ossos. O vento corta como lâminas, e tudo ao redor parece morto, coberto de neve e gelo. Agora coloca no meio desse cenário um grupo de soldados romanos, cansados, famintos e desesperados. Eles estão ali há semanas, presos em uma guerra que parece não ter fim. O problema? Os inimigos não só são muitos, como também conhecem o terreno melhor do que ninguém. E o pior, os reforços romanos não chegam. Os comandantes sabem que se ninguém fizer nada, eles vão ser massacrados. A única esperança é mandar uma mensagem urgente para pedir ajuda. Mas quem teria coragem de atravessar quilômetros de montanhas perigosas,
cheias de inimigos espreitando a cada sombra. Quem teria força para sobreviver ao frio e chegar vivo ao outro lado? É aí que entra Noreno, o protagonista. Ele não é um soldado qualquer. É ágil, inteligente e, acima de tudo, conhece bem aqueles territórios porque tem sangue misto, romano e local. Mas mesmo ele sabe que essa missão é quase suicida. Ainda assim, ele não tem escolha. Se ele não for, todos os seus companheiros podem morrer. Dentro da fortaleza romana, um homem de expressão dura e olhar sério observa o caos. General Corbulo, interpretado por Nicolas Cage. Ele sabe que está encurralado, mas também sabe que não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ele chama Noreno, não é para perguntar se ele aceita a missão. Ele simplesmente dá a ordem. Você vai entregar essa mensagem, sem desculpas. Noreno sente um nó no estômago. Ele olha ao redor e vê os outros soldados, rostos cansados, mãos tremendo de frio, olhos cheios de medo. Se ele recusar, quem mais vai? Ele engole seco, pega o pergaminho lacrado e se prepara para sair. Antes de partir, recebe conselhos de soldados mais velhos. Evite as montanhas altas, os bárbaros estão por lá. Caminhe de noite, descanse de dia. Nunca confie no silêncio. Se está quieto demais, pode ter inimigos por perto. Ele só acena com a cabeça e parte. A primeira noite. Assim que sai do acampamento, o vento gelado corta sua pele como agulhas. Cada passo na neve é pesado, e suas botas afundam no chão congelado. Ele olha para trás e vê as fogueiras do acampamento ficando cada vez menores. Agora ele está sozinho. A primeira parte da jornada parece tranquila. Silêncio total. Só o som do vento e de sua respiração. Mas ele sabe que isso não dura. Em guerras, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Depois de algumas horas caminhando, ele encontra pegadas na neve, grandes, frescas. Ele não está sozinho. Instintivamente, ele se abaixa, coloca a mão no cabo da espada e fica imóvel, ouvindo. Nada. Mas, ao dar mais 2 passos, um assovio rasga o ar. Ele se joga para o lado instintivamente e uma flecha crava no chão onde ele estava 1 segundo antes. Bárbaros! Ele começa a correr. Não pode lutar, está sozinho. Mas os inimigos vêm atrás. Eles sabem que ele é romano e sabem que ele está indo para algum lugar importante. Noreno corre entre as árvores, pula sobre rochas e se esconde atrás de um tronco caído. Segura a respiração. O coração está disparado. Ouve passos pesados. Um dos bárbaros está bem perto, segurando um machado. Ele olha ao redor, procurando. Noreno sabe que, se for visto, está acabado. Lentamente, ele enterra as mãos na neve e se arrasta para trás, bem devagar. O bárbaro fareja o ar como um lobo. Ele sabe que alguém está por perto. De repente, um barulho ao longe. Um corvo grasnando. O bárbaro se distrai por 1 segundo. É a chance. Noreno se levanta e dispara pela floresta antes que o inimigo perceba. Ele corre, sem olhar para trás. Precisa achar um abrigo antes que a noite piore. Mas uma coisa é certa. Essa jornada está apenas começando. Noreno correu o máximo que pôde depois de escapar dos bárbaros. Seus pulmões queimavam, e o frio cortava seu rosto como lâminas. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria encontrar um lugar seguro para se esconder. O problema? Não existia um lugar seguro. Ele seguiu para as montanhas. A neve ficava mais funda a cada passo, e o vento uivava como um monstro faminto. Mas ele não podia parar. Os inimigos estavam por toda parte, e se eles o pegassem, acabaria morto ou pior. Torturado até contar tudo sobre os planos dos romanos. Noreno encontrou uma caverna pequena entre as rochas. Ele entrou, tentando controlar sua respiração. Seu corpo tremia de frio, mas não podia acender fogo. A luz chamaria a atenção. Ele se encolheu num canto e fechou os olhos por um instante. Mas o descanso durou pouco. Um barulho. Passos na neve, bem perto. Noreno segurou o cabo da faca e ficou imóvel. De repente, uma sombra bloqueou a entrada da caverna. Ele prendeu a respiração. A silhueta de um guerreiro inimigo apareceu contra a luz da lua. O homem olhou ao redor, farejou o ar como um lobo, mas não entrou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se afastou. Noreno soltou o ar devagar. Escapou por pouco. Na manhã seguinte, ele continuou a caminhada. Suas pernas estavam pesadas e a fome começava a apertar.
Ele precisava chegar ao seu destino antes que seu corpo desistisse. Ele atravessou um rio congelado, tentando não fazer barulho, mas o gelo rangeu debaixo de seus pés. Cada passo era um risco. A qualquer momento, poderia cair e ser levado pela correnteza gelada. No meio da travessia, algo brilhou ao longe. Noreno se abaixou rápido. Lá estavam eles, um grupo de bárbaros patrulhando a área. Ele ficou imóvel, tentando se misturar à paisagem. Se eles o vissem ali, estaria acabado. Os guerreiros passaram perto, conversando em uma língua que ele não entendia. Depois de alguns minutos que pareceram horas, seguiram adiante. Noreno esperou mais um pouco antes de continuar. Ele sabia que não tinha muito tempo. A fome apertava, o cansaço aumentava e a jornada estava longe de acabar. No final da tarde, enquanto caminhava por um vale estreito, Noreno ouviu algo estranho. Ele fingiu que não percebeu e seguiu andando, mas sua mão já estava no cabo da espada. Quando os passos aceleraram, ele girou rápido e sacou a lâmina. O inimigo também puxou a arma. Um bárbaro enorme, coberto de peles, olhos selvagens e uma faca gigante. Sem tempo para pensar, Noreno atacou primeiro. Ele desferiu um golpe, mas o bárbaro desviou e contra-atacou. A lâmina passou raspando pelo rosto de Noreno. Ele cambaleou para trás, respirando pesado. O inimigo sorriu. Ele achava que venceria fácil, mas Noreno era mais rápido. Quando o bárbaro atacou de novo, Noreno se abaixou e enfiou a faca no lado do inimigo. O homem grunhiu, mas ainda estava de pé. Ele tentou pegar Noreno pelo pescoço, mas o soldado romano girou e, com um movimento rápido, cortou sua garganta. O bárbaro caiu sem vida. Noreno ficou parado por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia forte. Ele nunca quis ser um assassino, mas essa era a realidade da guerra. Era matar ou morrer. Sem perder mais tempo, ele pegou uma bolsa do inimigo e encontrou um pouco de comida. Era nojenta, mas melhor do que nada. Ele seguiu em frente. O céu começou a escurecer. Noreno sentiu o cheiro no ar. Neve pesada estava vindo. Ele precisava encontrar abrigo antes que fosse soterrado. Ele encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou rápido, trancou a porta e se jogou no chão. Seu corpo inteiro doía, mas pelo menos por uma noite estava seguro. Ele pegou um pedaço de pão velho da bolsa do inimigo e comeu devagar. Não era muito, mas pelo menos dava força para continuar. Lá fora, o vento uivava como uma fera. A tempestade estava chegando, e Noreno sabia que o pior ainda estava por vir. Noreno acordou com um som estranho. Lá fora, a tempestade de neve ainda rugia, mas havia algo mais... passos, muitos passos. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da cabana. Um grupo de bárbaros estava passando, olhos atentos, lanças em punho. Eles estavam caçando alguém. Ele. O coração de Noreno disparou. Ele sabia que, se ficasse ali por mais tempo, seria encontrado. Mas como sair sem ser visto? Foi então que viu uma saída. A parte de trás da cabana dava para uma encosta coberta de neve. Se ele conseguisse deslizar por ali sem fazer barulho, poderia escapar antes que os inimigos percebessem. Ele respirou fundo e se esgueirou até a saída. Quando pisou na neve, ela rangeu debaixo dos pés. Ele congelou no lugar. Um dos bárbaros parou e virou a cabeça, ouvindo. Noreno não pensou duas vezes. Se jogou pela encosta e deslizou ladeira abaixo. A neve o engoliu, e ele desceu rapidamente, quase sem controle. Galhos cortavam seu rosto, e pedras batiam contra seu corpo, mas ele não parou. Os gritos dos bárbaros ficaram para trás. Quando finalmente alcançou o chão, ele se levantou cambaleando e correu sem olhar para trás. Noreno sabia que estava perto. Ele tinha que atravessar apenas mais um vale antes de chegar ao posto romano e entregar a mensagem. Mas esse último trecho era o mais perigoso. Um campo aberto, sem árvores, sem proteção. Ele se abaixou atrás de uma rocha e observou. O problema era maior do que ele esperava. Havia sentinelas inimigas patrulhando a área. Eles estavam vigiando exatamente o caminho que ele precisava seguir. Este é Jacó, um guerreiro que possui em seu passado pesados traumas, que ele vive, dia após dia, lutando para vencer. As lembranças dramáticas que o atormentam fizeram com que ele, em diversas fases da sua vida, questionasse o seu valor. Mas agora ele tem um novo objetivo em sua vida: encontrar um lendário guerreiro chamado Galém.
pois somente com a ajuda dele a paz do reino poderá ser restaurada. Agora, como protetores do jovem imperador, eles partirão em uma longa jornada, onde terão que enfrentar poderosos exércitos inimigos para que o jovem imperador possa assumir o trono, que é seu por direito. Uma aventura épica de tirar o fôlego. Imagina um lugar frio, mas não um frio qualquer. Um frio de congelar os ossos. O vento corta como lâminas, e tudo ao redor parece morto, coberto de neve e gelo. Agora coloca no meio desse cenário um grupo de soldados romanos, cansados, famintos e desesperados. Eles estão ali há semanas, presos em uma guerra que parece não ter fim. O problema? Os inimigos não só são muitos, como também conhecem o terreno melhor do que ninguém. E o pior, os reforços romanos não chegam. Os comandantes sabem que se ninguém fizer nada, eles vão ser massacrados. A única esperança é mandar uma mensagem urgente para pedir ajuda. Mas quem teria coragem de atravessar quilômetros de montanhas perigosas, cheias de inimigos espreitando a cada sombra? Quem teria força para sobreviver ao frio e chegar vivo ao outro lado? É aí que entra Noreno, o protagonista. Ele não é um soldado qualquer. É ágil, inteligente e, acima de tudo, conhece bem aqueles territórios porque tem sangue misto, romano e local. Mas mesmo ele sabe que essa missão é quase suicida. Ainda assim, ele não tem escolha. Se ele não for, todos os seus companheiros podem morrer. Dentro da fortaleza romana, um homem de expressão dura e olhar sério observa o caos. General Corbulo, interpretado por Nicolas Cage. Ele sabe que está encurralado, mas também sabe que não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ele chama Noreno, não é para perguntar se ele aceita a missão. Ele simplesmente dá a ordem. Você vai entregar essa mensagem, sem desculpas. Noreno sente um nó no estômago. Ele olha ao redor e vê os outros soldados, rostos cansados, mãos tremendo de frio, olhos cheios de medo. Se ele recusar, quem mais vai? Ele engole seco, pega o pergaminho lacrado e se prepara para sair. Antes de partir, recebe conselhos de soldados mais velhos. Evite as montanhas altas, os bárbaros estão por lá. Caminhe de noite, descanse de dia. Nunca confie no silêncio. Se está quieto demais, pode ter inimigos por perto. Ele só acena com a cabeça e parte. A primeira noite. Assim que sai do acampamento, o vento gelado corta sua pele como agulhas. Cada passo na neve é pesado, e suas botas afundam no chão congelado. Ele olha para trás e vê as fogueiras do acampamento ficando cada vez menores. Agora ele está sozinho. A primeira parte da jornada parece tranquila. Silêncio total, só o som do vento e de sua respiração. Mas ele sabe que isso não dura. Em guerras, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Depois de algumas horas caminhando, ele encontra pegadas na neve, grandes, frescas. Ele não está sozinho. Instintivamente, ele se abaixa, coloca a mão no cabo da espada e fica imóvel, ouvindo. Nada, mas, ao dar mais 2 passos, um assovio rasga o ar. Ele se joga para o lado instintivamente e uma flecha crava no chão onde ele estava 1 segundo antes. Bárbaros! Ele começa a correr. Não pode lutar, está sozinho. Mas os inimigos vêm atrás. Eles sabem que ele é romano e sabem que ele está indo para algum lugar importante. Noreno corre entre as árvores, pula sobre rochas e se esconde atrás de um tronco caído. Segura a respiração. O coração está disparado. Ouve passos pesados. Um dos bárbaros está bem perto, segurando um machado. Ele olha ao redor, procurando. Noreno sabe que se for visto, está acabado. Lentamente, ele enterra as mãos na neve e se arrasta para trás, bem devagar. O bárbaro fareja o ar como um lobo. Ele sabe que alguém está por perto. De repente, um barulho ao longe. Um corvo grasnando. O bárbaro se distrai por 1 segundo. É a chance. Noreno se levanta e dispara pela floresta antes que o inimigo perceba. Ele corre, sem olhar para trás. Precisa achar um abrigo antes que a noite piore. Mas uma coisa é certa. Essa jornada está apenas começando. Noreno correu o máximo que pôde depois de escapar dos bárbaros. Seus pulmões queimavam, e o frio cortava seu rosto como lâminas. Ele sabia que se quisesse sobreviver, precisaria encontrar um lugar seguro para se esconder. O problema? Não existia um lugar seguro. Ele seguiu para as montanhas. A neve ficava mais funda a cada passo, e o vento uivava como um monstro faminto.
Mas ele não podia parar. Os inimigos estavam por toda parte, e se eles o pegassem, acabaria morto ou pior. Torturado até contar tudo sobre os planos dos romanos, Noreno encontrou uma caverna pequena entre as rochas. Ele entrou, tentando controlar sua respiração. Seu corpo tremia de frio, mas não podia acender fogo. A luz chamaria a atenção. Ele se encolheu num canto e fechou os olhos por um instante. Mas o descanso durou pouco. Um barulho, passos na neve, bem perto. Noreno segurou o cabo da faca e ficou imóvel. De repente, uma sombra bloqueou a entrada da caverna. Ele prendeu a respiração. A silhueta de um guerreiro inimigo apareceu contra a luz da lua. O homem olhou ao redor, farejou o ar como um lobo, mas não entrou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se afastou. Noreno soltou o ar devagar. Escapou por pouco. Na manhã seguinte, ele continuou a caminhada. Suas pernas estavam pesadas, e a fome começava a apertar. Ele precisava chegar ao seu destino antes que seu corpo desistisse. Ele atravessou um rio congelado, tentando não fazer barulho, mas o gelo rangeu debaixo de seus pés. Cada passo era um risco. A qualquer momento, poderia cair e ser levado pela correnteza gelada. No meio da travessia, algo brilhou ao longe. Noreno se abaixou rápido. Lá estavam eles, um grupo de bárbaros patrulhando a área. Ele ficou imóvel, tentando se misturar à paisagem. Se eles o vissem ali, estaria acabado. Os guerreiros passaram perto, conversando em uma língua que ele não entendia. Depois de alguns minutos que pareceram horas, seguiram adiante. Noreno esperou mais um pouco antes de continuar. Ele sabia que não tinha muito tempo. A fome apertava, o cansaço aumentava e a jornada estava longe de acabar. No final da tarde, enquanto caminhava por um vale estreito, Noreno ouviu algo estranho. Ele fingiu que não percebeu e seguiu andando, mas sua mão já estava no cabo da espada. Quando os passos aceleraram, ele girou rápido e sacou a lâmina. O inimigo também puxou a arma. Um bárbaro enorme, coberto de peles, olhos selvagens e uma faca gigante. Sem tempo para pensar, Noreno atacou primeiro. Ele desferiu um golpe, mas o bárbaro desviou e contra-atacou. A lâmina passou raspando pelo rosto de Noreno. Ele cambaleou para trás, respirando pesado. O inimigo sorriu. Ele achava que venceria fácil, mas Noreno era mais rápido. Quando o bárbaro atacou de novo, Noreno se abaixou e enfiou a faca no lado do inimigo. O homem grunhiu, mas ainda estava de pé. Ele tentou pegar Noreno pelo pescoço, mas o soldado romano girou e, com um movimento rápido, cortou sua garganta. O bárbaro caiu sem vida. Noreno ficou parado por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia forte. Ele nunca quis ser um assassino, mas essa era a realidade da guerra. Era matar ou morrer. Sem perder mais tempo, ele pegou uma bolsa do inimigo e encontrou um pouco de comida. Era nojenta, mas melhor do que nada. Ele seguiu em frente. O céu começou a escurecer. Noreno sentiu o cheiro no ar. Neve pesada estava vindo. Ele precisava encontrar abrigo antes que fosse soterrado. Ele encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou rápido, trancou a porta e se jogou no chão. Seu corpo inteiro doía, mas pelo menos por uma noite estava seguro. Ele pegou um pedaço de pão velho da bolsa do inimigo e comeu devagar. Não era muito, mas pelo menos dava força para continuar. Lá fora, o vento uivava como uma fera. A tempestade estava chegando, e Noreno sabia que o pior ainda estava por vir. Noreno acordou com um som estranho. Lá fora, a tempestade de neve ainda rugia, mas havia algo mais... passos, muitos passos. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da cabana. Um grupo de bárbaros estava passando, olhos atentos, lanças em punho. Eles estavam caçando alguém. Ele. O coração de Noreno disparou. Ele sabia que, se ficasse ali por mais tempo, seria encontrado. Mas como sair sem ser visto? Foi então que viu uma saída. A parte de trás da cabana dava para uma encosta coberta de neve. Se ele conseguisse deslizar por ali sem fazer barulho, poderia escapar antes que os inimigos percebessem. Ele respirou fundo e se esgueirou até a saída. Quando pisou na neve, ela rangeu debaixo dos pés. Ele congelou no lugar. Um dos bárbaros parou e virou a cabeça, ouvindo. Noreno não pensou duas vezes. Se jogou pela encosta e deslizou ladeira abaixo. A neve o engoliu, e ele desceu rapidamente,
quase sem controle. Galhos cortavam seu rosto e pedras batiam contra seu corpo, mas ele não parou. Os gritos dos bárbaros ficaram para trás. Quando finalmente alcançou o chão, ele se levantou cambaleando e correu sem olhar para trás. Noreno sabia que estava perto. Ele tinha que atravessar apenas mais um vale antes de chegar ao posto romano e entregar a mensagem. Mas esse último trecho era o mais perigoso. Um campo aberto, sem árvores, sem proteção. Ele se abaixou atrás de uma rocha e observou. O problema era maior do que ele esperava. Havia sentinelas inimigas patrulhando a área. Eles estavam vigiando exatamente o caminho que ele precisava seguir. Este é Jacó, um guerreiro que possui em seu passado pesados traumas, que ele vive, dia após dia, lutando para vencer. As lembranças dramáticas que o atormentam fizeram com que ele, em diversas fases da sua vida, questionasse o seu valor. Mas agora ele tem um novo objetivo em sua vida: encontrar um lendário guerreiro chamado Galém, pois somente com a ajuda dele a paz do reino poderá ser restaurada. Agora, como protetores do jovem imperador, eles partirão em uma longa jornada, onde terão que enfrentar poderosos exércitos inimigos para que o jovem imperador possa assumir o trono, que é seu por direito. Uma aventura épica de tirar o fôlego. Imagina um lugar frio, mas não um frio qualquer. Um frio de congelar os ossos. O vento corta como lâminas, e tudo ao redor parece morto, coberto de neve e gelo. Agora coloca no meio desse cenário um grupo de soldados romanos, cansados, famintos e desesperados. Eles estão ali há semanas, presos em uma guerra que parece não ter fim. O problema? Os inimigos não só são muitos, como também conhecem o terreno melhor do que ninguém. E o pior, os reforços romanos não chegam. Os comandantes sabem que se ninguém fizer nada, eles vão ser massacrados. A única esperança é mandar uma mensagem urgente para pedir ajuda. Mas quem teria coragem de atravessar quilômetros de montanhas perigosas, cheias de inimigos espreitando a cada sombra? Quem teria força para sobreviver ao frio e chegar vivo ao outro lado? É aí que entra Noreno, o protagonista. Ele não é um soldado qualquer. É ágil, inteligente e, acima de tudo, conhece bem aqueles territórios porque tem sangue misto, romano e local. Mas mesmo ele sabe que essa missão é quase suicida. Ainda assim, ele não tem escolha. Se ele não for, todos os seus companheiros podem morrer. Dentro da fortaleza romana, um homem de expressão dura e olhar sério observa o caos. General Corbulo, interpretado por Nicolas Cage. Ele sabe que está encurralado, mas também sabe que não pode demonstrar fraqueza. Então, quando ele chama Noreno, não é para perguntar se ele aceita a missão. Ele simplesmente dá a ordem. Você vai entregar essa mensagem, sem desculpas. Noreno sente um nó no estômago. Ele olha ao redor e vê os outros soldados, rostos cansados, mãos tremendo de frio, olhos cheios de medo. Se ele recusar, quem mais vai? Ele engole seco, pega o pergaminho lacrado e se prepara para sair. Antes de partir, recebe conselhos de soldados mais velhos. Evite as montanhas altas, os bárbaros estão por lá. Caminhe de noite, descanse de dia. Nunca confie no silêncio. Se está quieto demais, pode ter inimigos por perto. Ele só acena com a cabeça e parte. A primeira noite. Assim que sai do acampamento, o vento gelado corta sua pele como agulhas. Cada passo na neve é pesado, e suas botas afundam no chão congelado. Ele olha para trás e vê as fogueiras do acampamento ficando cada vez menores. Agora ele está sozinho. A primeira parte da jornada parece tranquila. Silêncio total. Só o som do vento e de sua respiração. Mas ele sabe que isso não dura. Em guerras, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Depois de algumas horas caminhando, ele encontra pegadas na neve, grandes, frescas. Ele não está sozinho. Instintivamente, ele se abaixa, coloca a mão no cabo da espada e fica imóvel, ouvindo. Nada. Mas, ao dar mais 2 passos, um assovio rasga o ar. Ele se joga para o lado instintivamente e uma flecha crava no chão onde ele estava 1 segundo antes. Bárbaros! Ele começa a correr. Não pode lutar, está sozinho. Mas os inimigos vêm atrás. Eles sabem que ele é romano e sabem que ele está indo para algum lugar importante. Noreno corre entre as árvores, pula sobre rochas e se esconde atrás de um tronco caído. Segura a respiração. O coração está disparado.
Ouve passos pesados. Um dos bárbaros está bem perto, segurando um machado. Ele olha ao redor, procurando. Noreno sabe que, se for visto, está acabado. Lentamente, ele enterra as mãos na neve e se arrasta para trás, bem devagar. O bárbaro fareja o ar como um lobo. Ele sabe que alguém está por perto. De repente, um barulho ao longe. Um corvo grasnando. O bárbaro se distrai por um segundo. É a chance. Noreno se levanta e dispara pela floresta antes que o inimigo perceba. Ele corre, sem olhar para trás. Precisa achar um abrigo antes que a noite piore. Mas uma coisa é certa. Essa jornada está apenas começando. Noreno correu o máximo que pôde depois de escapar dos bárbaros. Seus pulmões queimavam, e o frio cortava seu rosto como lâminas. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria encontrar um lugar seguro para se esconder. O problema? Não existia um lugar seguro. Ele seguiu para as montanhas. A neve ficava mais funda a cada passo, e o vento uivava como um monstro faminto. Mas ele não podia parar. Os inimigos estavam por toda parte, e se eles o pegassem, acabaria morto ou pior. Torturado até contar tudo sobre os planos dos romanos. Noreno encontrou uma caverna pequena entre as rochas. Ele entrou, tentando controlar sua respiração. Seu corpo tremia de frio, mas não podia acender fogo. A luz chamaria a atenção. Ele se encolheu num canto e fechou os olhos por um instante. Mas o descanso durou pouco. Um barulho. Passos na neve, bem perto. Noreno segurou o cabo da faca e ficou imóvel. De repente, uma sombra bloqueou a entrada da caverna. Ele prendeu a respiração. A silhueta de um guerreiro inimigo apareceu contra a luz da lua. O homem olhou ao redor, farejou o ar como um lobo, mas não entrou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se afastou. Noreno soltou o ar devagar. Escapou por pouco. Na manhã seguinte, ele continuou a caminhada. Suas pernas estavam pesadas, e a fome começava a apertar. Ele precisava chegar ao seu destino antes que seu corpo desistisse. Ele atravessou um rio congelado, tentando não fazer barulho, mas o gelo rangeu debaixo de seus pés. Cada passo era um risco. A qualquer momento, poderia cair e ser levado pela correnteza gelada. No meio da travessia, algo brilhou ao longe. Noreno se abaixou rápido. Lá estavam eles, um grupo de bárbaros patrulhando a área. Ele ficou imóvel, tentando se misturar à paisagem. Se eles o vissem ali, estaria acabado. Os guerreiros passaram perto, conversando em uma língua que ele não entendia. Depois de alguns minutos que pareceram horas, seguiram adiante. Noreno esperou mais um pouco antes de continuar. Ele sabia que não tinha muito tempo. A fome apertava, o cansaço aumentava e a jornada estava longe de acabar. No final da tarde, enquanto caminhava por um vale estreito, Noreno ouviu algo estranho. Ele fingiu que não percebeu e seguiu andando, mas sua mão já estava no cabo da espada. Quando os passos aceleraram, ele girou rápido e sacou a lâmina. O inimigo também puxou a arma. Um bárbaro enorme, coberto de peles, olhos selvagens e uma faca gigante. Sem tempo para pensar, Noreno atacou primeiro. Ele desferiu um golpe, mas o bárbaro desviou e contra-atacou. A lâmina passou raspando pelo rosto de Noreno. Ele cambaleou para trás, respirando pesado. O inimigo sorriu. Ele achava que venceria fácil, mas Noreno era mais rápido. Quando o bárbaro atacou de novo, Noreno se abaixou e enfiou a faca no lado do inimigo. O homem grunhiu, mas ainda estava de pé. Ele tentou pegar Noreno pelo pescoço, mas o soldado romano girou e, com um movimento rápido, cortou sua garganta. O bárbaro caiu sem vida. Noreno ficou parado por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia forte. Ele nunca quis ser um assassino, mas essa era a realidade da guerra. Era matar ou morrer. Sem perder mais tempo, ele pegou uma bolsa do inimigo e encontrou um pouco de comida. Era nojenta, mas melhor do que nada. Ele seguiu em frente. O céu começou a escurecer. Noreno sentiu o cheiro no ar. Neve pesada estava vindo. Ele precisava encontrar abrigo antes que fosse soterrado. Ele encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou rápido, trancou a porta e se jogou no chão. Seu corpo inteiro doía, mas pelo menos por uma noite estava seguro. Ele pegou um pedaço de pão velho da bolsa do inimigo e comeu devagar. Não era muito, mas pelo menos dava força para continuar. Lá fora, o vento uivava como uma fera. A tempestade estava chegando.
e Noreno sabia que o pior ainda estava por vir. Noreno acordou com um som estranho. Lá fora, a tempestade de neve ainda rugia, mas havia algo mais... passos, muitos passos. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da cabana. Um grupo de bárbaros estava passando, olhos atentos, lanças em punho. Eles estavam caçando alguém. Ele. O coração de Noreno disparou. Ele sabia que, se ficasse ali por mais tempo, seria encontrado. Mas como sair sem ser visto? Foi então que viu uma saída. A parte de trás da cabana dava para uma encosta coberta de neve. Se ele conseguisse deslizar por ali sem fazer barulho, poderia escapar antes que os inimigos percebessem. Ele respirou fundo e se esgueirou até a saída. Quando pisou na neve, ela rangeu debaixo dos pés. Ele congelou no lugar. Um dos bárbaros parou e virou a cabeça, ouvindo. Noreno não pensou duas vezes. Se jogou pela encosta e deslizou ladeira abaixo. A neve o engoliu, e ele desceu rapidamente, quase sem controle. Galhos cortavam seu rosto, e pedras batiam contra seu corpo, mas ele não parou. Os gritos dos bárbaros ficaram para trás. Quando finalmente alcançou o chão, ele se levantou cambaleando e correu sem olhar para trás. Noreno sabia que estava perto. Ele tinha que atravessar apenas mais um vale antes de chegar ao posto romano e entregar a mensagem. Mas esse último trecho era o mais perigoso. Um campo aberto, sem árvores, sem proteção. Ele se abaixou atrás de uma rocha e observou. O problema era maior do que ele esperava. Havia sentinelas inimigas patrulhando a área. Eles estavam vigiando exatamente o caminho que ele precisava seguir. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.